Depois de entrar no submundo da internet, um programador de jogos é capturado por criminosos que o colocam em um jogo Battle Royale com armas pregadas nas mãos, onde só um sairá vivo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRed. Hoje nós recapitularemos a história do filme Armas em Jogo de 2020, então preparem-se, é hora do recap! No submundo da internet, uma organização conhecida como Skizzen realiza transmissões ao vivo, onde os participantes lutam entre si até o fim. Na live de hoje, um criminoso conhecido como Vadim enfrenta a favorita do público, Nyx. Mesmo sozinha contra 3, a garota consegue desviar dos projéteis e joga seu carro na frente deles, conseguindo um ângulo perfeito para eliminar os adversários e continuar com seu título de maior campeã da história da Skizzen. Longe de tudo isso, um desenvolvedor de jogos chamado Miles passa os dias na internet sendo tóxico com os trolls, mesmo quando está no escritório. Enquanto mexe no Instagram, Miles recebe um dardo de Nerf na testa e acaba dando um like na foto da ex. Mas esse não é o pior dos seus problemas. Nesse momento, seu chefe Xander aparece por trás e, ao ver o funcionário nas redes sociais, diz que ele é um completo demente e será demitido da próxima vez. Frustrado, Miles vai pra casa e entra na camada oculta da internet pra xingar na live da Skizzen, sendo respondido pelos outros membros em poucos segundos. Em vez de apenas ir dormir, Miles fica feliz por receber atenção e passa a noite inteira xingando no chat. Quando ele está se cansando, a administração da Skizzen responde às mensagens, dizendo que irão quebrar seus dedos e mandam o número IP do programador. Com medo, Miles desliga o notebook e se levanta para pegar o celular que está fazendo barulho de notificações, só ficando mais calmo após perceber que são apenas mensagens da sua ex Nova, perguntando se ele estava no seu perfil e o convidando para um passeio no parque. Com o encontro marcado, o programador se deita no sofá e vai dormir, acordando poucas horas depois com alguém batendo na porta. Observando pelo olho mágico, Miles vê 4 pessoas estranhas e tenta avisar que elas estão no apartamento errado, mas ao invés de responderem, o grupo arromba a porta e entram no apartamento. Ao ver Richter, Miles percebe que essas pessoas são parte da administração da Skizzen e tenta se desculpar. No entanto, os criminosos apenas ignoram e nocauteiam o programador. Algumas horas mais tarde, Miles acorda numa sala estranha, com um dos capangas de Richter perfurando sua mão com uma furadeira. Mas logo os criminosos percebem que ele está acordado e o colocam para dormir novamente. Na manhã seguinte, Miles acorda na sua cama e pensa que foi apenas um pesadelo. Mas ao olhar para suas mãos, percebe que tem uma pistola parafusada em ambas, cada uma com 50 munições. Enquanto tenta tirar os objetos, o programador acidentalmente atira contra a própria parede, e suas vias aéreas começam a se fechar por causa do susto, causando um ataque de asma. Por causa das pistolas, Miles não consegue pegar a bombinha e sofre para acionar o spray. Porém, mesmo com um pouco de dificuldade, consegue aplicar o remédio e voltar a respirar. Nesse momento, ele recebe uma mensagem da equipe da Skizzen, avisando que sua oponente será a Nyx, dando 24 horas para que ele a elimine. Longe dali, a garota invade um laboratório ilegal e sai atirando em tudo que encontra pela frente, conseguindo um combo de 47 eliminações e acabando com uma gangue inteira, mesmo estando sozinha. Nyx então rouba todas as armas e foge no momento em que a SWAT chega. Já no seu esconderijo, Nyx recebe uma mensagem da Skizzen, dizendo que já encontraram seu próximo oponente, Miles. Querendo descobrir mais sobre o alvo, a garota se infiltra na delegacia da cidade e invade o banco de dados, além de conseguir instalar um rastreador no celular de Miles. Em casa, o programador se lembra do encontro com Nova e tenta se arrumar, mas por causa das 2 pistolas não consegue vestir a calça e decide ir de roupão. Com muita dificuldade, o rapaz coloca o celular no bolso e abre a porta do apartamento. Mas quando sai pro corredor, se depara com Nyx, que começa a atirar contra ele. Desesperado, o rapaz corre pro apartamento e tenta se esconder atrás do balcão. Porém, Nyx continua andando e atirando como se fosse o Rambo. Depois de vários tiros, a metralhadora da garota trava e Miles aproveita para falar com ela, tentando convencê-la de que não tem nenhuma ligação com a Skizzen. Após uma breve conversa, ele percebe que Nyx não se importa e liga a televisão no último volume para distraí-la. Enquanto a mulher atira na sua TV, Miles corre para a janela e foge pela saída de incêndio, correndo pelo beco enquanto Nyx tenta acertá-lo.
Depois de algum tempo, o programador enfim consegue escapar e decide pedir ajuda a 2 policiais que estão conversando numa esquina. Mas ao invés de se aproximar como uma pessoa normal e contar o que está acontecendo, o demente tira as mãos do bolso e fica sacudindo as pistolas pro ar enquanto grita, o que faz os policiais acharem que ele está planejando um ataque. Desesperado, Miles corre para um beco enquanto os policiais o perseguem, mas essa ideia não foi nem um pouco inteligente, pois agora ele está tendo um ataque de asma, e como deixou sua bombinha em casa, não há nada que possa fazer. Pra piorar, o policial chega por trás e acerta um tiro de taser nas costas do programador, o que causa um espasmo nos seus músculos e faz com que ele acione o gatilho da pistola, acertando bem no ombro do policial. Depois de se certificar que o agente está bem, Miles vai pro parque o mais rápido que pode. Mas por causa de tudo que aconteceu, ele acaba se atrasando e chega quando sua ex-namorada já está indo embora, sendo obrigada a correr atrás dela mesmo sem conseguir respirar direito. Mesmo quase tendo um ataque, o programador consegue pular pela janela do carro da ex. Porém, antes que consiga falar qualquer coisa, ele vê Nick se aproximando com uma bazuca e grita desesperado para que Nova saia dali. Mesmo sem entender o porquê, a garota obedece e dirige para fora do parque. Agora que está seguro, Miles pergunta se Nova tem uma bombinha e ela responde que tem uma na bolsa. Mas como não quer que sua ex saiba sobre a pistola, o rapaz diz que está com tendinite e pede para que ela aplique o spray nele. Agora que consegue respirar novamente, o programador tenta falar sobre o que aconteceu e conta que foi pego pela equipe da Skizzen. Porém, Nova não entende e o acusa de ter entrado por conta própria. Querendo convencê-la do contrário, Miles diz que precisa mostrar algo e tira as mãos do bolso. Ao ver as pistolas, a garota entra em pânico e joga spray de pimenta nos olhos do ex-namorado, saindo do carro e ligando para a polícia logo em seguida. Sem conseguir enxergar, o programador sai do veículo e decide se esconder dentro de uma caçamba de lixo até recuperar a visão. Na delegacia, Nova faz um boletim contando sobre o que aconteceu com Miles. Porém, ao invés de coletarem seu depoimento, os detetives apenas aconselham que a garota vá para casa. Depois que Nova sai, o policial de Graves pede para que seu parceiro Statham rastreie o celular dela e a siga até que a live acabe, dizendo que precisam encontrar Nix o quanto antes. De volta à caçamba, Miles volta a enxergar e enfim decide sair do meio do lixo. Porém, já está cansado dessa situação e coloca uma das pistolas na própria boca, querendo acabar com tudo. Nesse momento, um mendigo pede para que ele não faça isso, e após fazer amizade com o homem biruta, o morador de rua o ajuda a vestir algumas roupas, e lhe dá metade de uma salsicha velha que estava no chão. Com roupas novas e o estômago cheio, Miles decide ir para o trabalho para pedir ajuda de Hadley, dizendo que acha que está sendo rastreado e perguntando se é possível descobrir isso pelo celular. O amigo então diz que é fácil e pede o dispositivo dele para fazer uma varredura, descobrindo um malware de rastreamento. Com isso feito, Hadley diz que pode remover o vírus, mas que também pode modificá-lo para que consigam ativar e desativar o rastreador a hora que quiser. Achando que a segunda opção é mais útil, Miles pede para que Hadley instale o app, mas antes que ele consiga pegar o celular de volta, Xander aparece e o demite, acusando-o de chegar tarde no trabalho por estar usando substâncias ilegais. Cansado das demências do seu chefe, Miles saca a pistola e começa a ameaçá-lo, enquanto fala sobre tudo que Xander já fez. Depois do ataque de raiva, o programador percebe o quanto seus colegas ficaram assustados e se desculpa por tudo, mas antes que ele abaixe a arma, Nix aparece e estoura os miolos de Xander na frente de todos, além de começar a atirar em Miles. Desesperado, o rapaz se esconde embaixo de uma mesa e espera Nix recarregar para tentar atirar nela, mas acaba errando os disparos e precisa se abrigar ao lado de Hadley. Querendo fugir, Miles pede para que o amigo coloque o celular no seu bolso e pede cobertura. Sem outra forma de ajudar, Hadley pega a Nerf e acerta um dardo bem no pescoço de Nix, que revida com uma chuva de balas. Com a distração, Miles consegue correr pro estacionamento e rouba o carro de uma mulher. Porém, Nix não desiste tão facilmente e continua atrás dele, roubando uma moto para persegui-lo. No meio da avenida, o programador tenta escapar enquanto Hadley assiste tudo do banheiro, mas logo alguém invade o lugar e o captura simplesmente do nada. Sem saber que o amigo foi pego, Miles joga o carro pra cima de Nix,
e quase consegue derrubá-la. Porém a garota não deixa barato e sobe no veículo com sua moto, arrebentando para-brisas e acelerando com a roda bem no peito do seu alvo. Abaixado por causa da motocicleta, Miles acidentalmente invade a contramão e bate de frente com outro carro, fazendo ele e Nick saírem voando pelo para-brisas. Após o impacto, o rapaz se levanta e corre para um prédio abandonado, mas acaba sendo atingido na perna enquanto sobe as escadas. Machucado, Miles enfim decide revidar, mas como nunca atirou antes, não chega nem perto de acertar Nix. Frustrado, o programador pede para que a garota encapetada o deixe em paz, e ela responde que tem que eliminá-lo, pois a polícia está atrás dela e somente a Skizzen pode limpar sua ficha. Ao ouvir isso, Miles pergunta se Nix trabalha para eles, e a garota fica extremamente ofendida, disparando na direção do programador, que revida e consegue acertar um tiro no ombro dela. Desesperado, o rapaz corre pela construção enquanto troca tiros com Nix, até que acaba acertando uma tubulação de gás que explode bem ao lado dela, a deixando paralisada de medo devido a um trauma de infância. Aproveitando a brecha, Miles foge do prédio e tenta pedir carona para as pessoas que passam, mas por causa da arma todos acham que é um assalto e se recusam a parar. Sem opções, o rapaz pega o celular e faz uma chamada de vídeo para Nova para avisar que vai fugir da cidade. Mas enquanto ela tenta convencê-lo a não fazer isso, Richter aparece e captura a garota, dizendo que se Miles não eliminar a Nix nas próximas 5 horas, eles acabarão com sua ex. Com seus planos frustrados, o Harry Potter fugitivo vai para um ferro velho e ativa o rastreador no aplicativo que Hadley instalou, além de ligar para a polícia e passar a localização de onde está. Com isso, ele planeja que Nix e a polícia se encontrem e a garota acabe morrendo. Mas quando está saindo do lugar, ele acaba flagrando o momento em que 2 grupos de criminosos estão fazendo uma negociação. Ao verem a arma nas mãos dele, os comerciantes acham que um armou para o outro e começam a brigar entre si. Depois de um pouco de discussão, eles conseguem chegar a um acordo e decidem atirar em Miles ao mesmo tempo. Mas quando eles começam a contagem, Nix aparece com uma minigun e começa a disparar em todo mundo, acabando com os criminosos enquanto o garoto bruxo bugado tenta escapar. Com a polícia chegando, todo mundo corre e Miles é encontrado por um dos bandidos, que começa a disparar contra ele. No calor do momento, o rapaz revida e acerta um tiro fatal no demente, que elimina seu inimigo rapidamente. Após tirar a vida de uma pessoa, Miles se levanta com bastante dificuldade e se depara com várias miras lasers apontando para o seu peito, fazendo ele perceber que a polícia finalmente chegou. Depois de ser capturado, o programador é levado para dentro da viatura de Stanton, que começa a dirigir, mas ao invés de levá-lo para o hospital para tirar a pistola das suas mãos, The Graves diz que o jogo ainda não acabou e que irão utilizá-lo para atrair a Nix. O detetive então diz que há muitos anos atrás ele capturou Richter, que ficou alguns meses preso. Porém, depois de pagar a fiança, o criminoso decidiu ir atrás de vingança e explodiu o carro da família do detetive. Com muita dificuldade, The Graves conseguiu tirar sua filha de dentro do carro, mas sua esposa e filho acabaram perdendo a vida. Nesse momento, o detetive revela que Nix é sua filha e que por isso quer tanto pará-la, o que faz Miles entender por que a garota ficou paralisada ao ver a explosão. Depois da revelação, Stanton para em um estacionamento longe dos drones e das câmeras e acerta um tiro fatal no pai de Nix. Ao ver o policial atirando no próprio parceiro, o programador pergunta o que está acontecendo, mas ao invés de responder, Stanton apenas o remove do carro e mostra uma gravação de Richter dizendo que ele manda na polícia e que por ter tentado utilizar os oficiais no desafio, o tempo de Miles diminuiu para meia hora, ou seja, agora ele tem 30 minutos para eliminar Nix antes que Nova comece a perder os membros. Após a gravação, Stanton rouba o revólver do pai de Nix e vai embora. Depois de recuperar seu celular, Miles vai até uma lan house e pede ajuda de uma funcionária para localizar o iPhone de Nova. Depois de descobrir onde sua ex está, Miles vai correndo até lá e implora para que Richter a solte. Mas ao invés de fazer isso, ele dá um tiro na cabeça da pessoa encapuzada e a joga para fora do furgão. Desesperado, Miles corre até o corpo e descobre que na verdade seu amigo Hadley
Bradley é quem foi atingido. Após perder o amigo, o programador checa quantas munições ainda tem e enfim decide se vingar. Para isso ele ativa o rastreador no celular e espera até que Nix chegue para pedir a ajuda dela para enfrentar Rictor. Mas como é completamente pirada, a garota se recusa e acerta 5 tiros no peito dele, eliminando Miles e acabando com o jogo de uma vez por todas. Com o fim da partida, Rictor pede para que seus homens recuperem o corpo e apaguem a Nix logo em seguida. Cumprindo as ordens, os capangas pegam Miles e o levam para dentro do QG, porém acabam se distraindo e o programador aproveita para finalizar os inimigos. O rapaz então sai do saco preto e vai até a entrada para abrir o portão para Nix, pois aquilo tudo era planejado pelos dois o tempo todo. Após testemunhar a eliminação do detetive de Graves, Miles aproveitou que o lugar não tinha câmeras e ativou o rastreador para ficar esperando pela Nix. Assim que a garota chega, o rapaz conta que foi Rictor quem eliminou sua família e mostra o corpo do detetive, o que deixa Nix furiosa. Com sede de vingança, a garota aceita unir forças e eles pegam o colete do detetive para forjar a morte de Miles. Com tudo pronto, eles se encontraram na frente das câmeras e fizeram toda aquela cena. Tudo isso para conseguirem entrar no prédio e caçar Rictor. Agora que estão trabalhando juntos, os dois começam a andar pelos corredores e eliminam todos os capangas que encontram pelo caminho. Ao ficar sabendo da invasão, Rictor ordena que seus melhores homens lidem com os invasores e decide transmitir tudo ao vivo, voltando com a live para mostrar Nix e Miles invadindo seu QG. Depois de eliminar a maior parte dos criminosos, eles conseguem acessar os computadores e começam a procurar pela localização de Nix. Mas ao invés disso, encontram planos de Rictor de expandir as lives para outros países. Enquanto Miles passa tudo pro seu e-mail, F, uma das principais líderes da gangue de Rictor, consegue encontrá-los e começa a atirar contra eles, acertando vários disparos no colete de Miles. Procurando uma boa posição, Nix acaba sendo surpreendida por outro capanga de Rictor, que a derruba da escada, além de acertar uma bela bicuda na costela da garota. Dane então arrasta Nix pelos cabelos e tenta acertar algumas marteladas, porém a garota consegue desviar e revida arremessando uma faca. Extremamente overpowered, Dane consegue pegar a lâmina com as mãos e arremessa de volta, acertando os dedos da garota que saem voando pelos ares. Mesmo com a dor absurda, Nix se levanta e eles começam uma disputa de martelos, mas por já estar debilitada, a garota acaba levando a pior. Caída no chão, Nix se arrasta até um saco de uma substância insana e a usa toda de uma vez, o que dá um boost de energia e permite que ela finalmente revide os ataques. Com a marretada do zóio, Nix esmaga cada um dos ossos de Dane, o deixando tão machucado que ele nem consegue andar. Porém, ainda assim o homem não se dá por vencido e quebra a tubulação de gás, tentando se explodir junto com a garota. Por sorte, o seu acendedor não funciona e ele pode apenas assistir enquanto Nix se aproxima para finalizá-lo. No andar de cima, Miles é alcançado por F, que pisa nas suas mãos, deixando ele sem defesa. Mas enquanto canta vitória, a mulher acaba deixando o pé escapar e o programador aproveita para finalizá-la com um tiro na testa. Após eliminar F, o programador vai ajudar Nix e atira em Dane, mas por causa do vazamento ele acaba causando uma explosão que por pouco não os elimina. No centro da construção, Rictor pede um helicóptero e leva Nova como prisioneira, porém Stanton se recusa a ficar para trás e acaba sendo atraído pelo líder da Schism, tomando um tiro letal enquanto Nova escreve mensagens na parede. De volta às escadas, Nix e Miles conseguem se recuperar da explosão e vão atrás de Rictor, mas como o programador só tem mais uma munição, a garota decide se sacrificar para permitir que ele chegue até o líder da Schism. Com a decisão tomada, Nix sai correndo e atirando no meio dos inimigos, mas acaba também sendo atingida e decide acabar com todos com uma dinamite. Ela então aciona as bombas que estavam escondidas embaixo da roupa e se explode junto com os últimos capangas da Schism, abrindo caminho para que Miles vá atrás de Rictor. Após a explosão, Miles se levanta e continua andando até encontrar as instruções na parede, conseguindo achar Nova e Rictor no telhado. Com sua última munição, o programador atira na direção do líder da Schism. No entanto, não chega nem perto de acertá-lo. Por outro lado, Rictor não comete o mesmo erro e acerta um disparo bem no ombro de Miles. Mesmo ferido e desarmado, o rapaz continua avançando na direção do inimigo, que acerta mais
mais um tiro no seu quadril e outro no pescoço. Vendo que ainda assim Miles não desiste, Nova decide reagir e começa a lutar contra Rictor, conseguindo deixá-lo de joelhos para que seu ex o finalize com várias coronhadas. Depois de destruir ainda mais o rosto de Rictor, o rapaz carrega o careca demente para a mureta e tenta jogá-lo lá de cima. No entanto, Rictor consegue se segurar e começa a falar sobre os planos de transformar a Skizzen numa franquia global. Cansado de ouvir as insanidades dele, Miles pega o dedo da Nyx no bolso e enfia tudo na boca de Rictor, derrubando-o com várias porradas logo em seguida. Com isso, ele finalmente consegue derrotar a Skizzen na América. Depois de viver toda essa situação, Nova acaba desenvolvendo alguns traumas e nunca mais quis ver Miles novamente, mas aproveitou das lembranças e do seu talento no desenho para escrever histórias em quadrinhos contando sobre seu ex. Por outro lado, Miles aproveita os dados que conseguiu pegar no computador e vai atrás de cada um dos líderes da organização espalhados ao redor do mundo, se transformando no caçador da Skizzen. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem pegos pela Skizzen? Acham que conseguiriam sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!